Já fez? Passo a palavra, então, para o mestre Marcos Silveira. Boa noite. Aqui não, mas aqui. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu reforço o pedido para que desliguem câmeras e microfones, por favor, tá? Nesse momento, também. Então, uma alegria estar aqui nesse primeiro dia da capacitação que vem ser dada pelo nosso amigo mestre Antônio. O consumo de álcool e drogas é um dos maiores flagelos da humanidade. O dependente químico, ele fica sujeito a todo tipo de atrapalho em sua vida. Ele compromete sua vida familiar, sua vida profissional, sua saúde física e mental. E se constitui, sem dúvida nenhuma, um dos maiores flagelos da humanidade. Infelizmente, ainda existe uma incidência muito grande de pessoas acometidas pela dependência química, tanto do álcool como de outras drogas. E isso é uma preocupação de vários de nós, dirigentes da União do Vegetal. Existe um trabalho muito bonito sendo feito na cidade de Itamarandiba e agora também em Santana do Paraíso, pela AMAR, que é um projeto iniciado por um mestre da União do Vegetal, o mestre Gilberto, e que tem hoje uma comunidade terapêutica para homens na cidade de Itamarandiba, como eu disse, e recém-inaugurada uma comunidade terapêutica para recuperação de mulheres dependentes químicas. E nós que estamos acompanhando algumas pessoas com esse transtorno, que é um transtorno mental muito grave, sabemos a dificuldade que é a pessoa se livrar desses vícios. É um sofrimento muito grande para a própria pessoa, para a sua família, para todos os entes queridos. Como eu disse, né, com efeitos muito negativos em todas as dimensões da vida da pessoa. Dessa maneira, o que nós estamos iniciando hoje é a extensão de um programa para prevenção do uso de álcool e drogas. A prevenção, ela é sempre muito mais eficaz, ela é muito mais eficiente. E nós temos a experiência do projeto Viver Bem, que foi lançado e até hoje coordenado pelo mestre Antônio de Barros, e na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Então, diante desse quadro, que tem acometido, inclusive, sócios da União do Vegetal, na unidade da AMAR em Itamarandiba, estão hoje internados diversos sócios da União do Vegetal e seus familiares também. Então, diante desse quadro, né, com o aval do presidente da Casa da União, mestre Mário Lúcio, nós entramos em contato com o mestre Antônio, que gentilmente se dispôs, então, a fazer esse curso de capacitação, que é um primeiro e importante passo para que possamos disseminar esse programa por outras unidades da União do Vegetal, por outras casas da União, e, com isso, trazer mais uma contribuição importante da União do Vegetal para a sociedade brasileira. E o mestre Antônio, ele, como eu falei, ele tem uma experiência muito grande nesses programas de prevenção, ele coordena o projeto há praticamente 20 anos, um
um projeto que tem um reconhecimento pelas autoridades de Teresina, e ele atualmente é o mestre representante do núcleo Amor Filial, que tem sua sede também em Teresina, e ele é médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em gastroenterologia pela USP, é mestre em ciências médicas pela USP, professor de medicina pela Universidade Estadual do Piauí, e é presidente honorário da Associação Beneficente Casa da União Viva Bem. Ele é médico da Unimed, em Teresina, e, além de tudo isso, ainda é bacharel em Ciências Econômicas. Então, é uma honra ter a sua presença aqui, mestre Antônio, compartilhando seus conhecimentos conosco, e eu passo a palavra ao senhor, então, para conduzir esse nosso encontro de hoje. Bom, muito boa noite a todos. Eu quero inicialmente aqui expressar minha gratidão ao mestre Marco Silveira pelo convite, pela conselheira Zélia também, pela organização desse curso de uma maneira tão boa, e de todos aqui presentes, inscritos. E vou iniciar com umas palavras, em seguida eu vou abrir os slides da aula para que a gente possa iniciar a apresentação. Mas esse trabalho, ele iniciou aqui em Teresina no ano de 2004, então nós temos quase 20 anos que já realizamos ele, e nós trabalhamos com prevenção dos problemas causados pelo álcool e outras drogas. Nesse tema, nós, discípulos da União do Vegetal, temos uma autoridade moral para trabalhar com esse tema, pela coerência, né, que temos nas nossas práticas, e nós podemos dar uma contribuição social bem grande, porque quando existe coerência, quando existe sintonia com o que a gente fala, com o que a gente faz, o resultado, com certeza, é bem maior. E nós trabalhamos aqui em Teresina também fazendo consultorias para instituições, trabalhamos com políticas públicas, mas o objetivo nosso desse curso é a gente dar um passo a passo inicial para que cada núcleo ou região da União do Vegetal que tenha assim, essa disponibilidade de iniciar esse trabalho como um trabalho de beneficência, que possa também abraçar essa causa. Ele é um trabalho simples de fazer, é um trabalho que não exige tanta demanda de trabalho, porque nós desenhamos esse trabalho de prevenção, a gente sabe que já temos tanta demanda na União do Vegetal, então entendemos que um trabalho que não gere assim tantas demandas adicionais. Então, esse passo a passo, ele inicia com a formação de agentes multiplicadores de informação. Qualquer uma pessoa, não precisa ser profissional de saúde, pode ser uma pessoa que tem interesse no tema, ele pode ser um multiplicador desse conhecimento, na sua convivência, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, e pode também, de uma maneira formal, fazer palestras nesse tema em escolas, em associação de moradores, em comunidades, para que esse tema seja difundido. Aqui em Teresina, nós temos mais de 20 pessoas já formadas e que ministram essa palestra. Para os senhores terem uma ideia, com 30 pessoas aqui, que aproximadamente nós temos formadas aqui e tem condição de ministrar essas palestras, se cada um fizer uma palestra por ano, nós já fizemos 30 palestras. Então, a gente chega a um alcance social bem grande e com um trabalho que vem salvando já tantas vidas e vem trazendo tanto benefício social. E para os locais, as regiões que tiverem interesse em reforçar, aprofundar esse trabalho, a gente pode dar o passo a passo de inserir também um dia, quem sabe, uma consultoria, trabalhar com políticas públicas. Então, mas nós vamos iniciar com a formação de
palestras nesse tema. Depois vamos compartilhar esse material, as pessoas podem perguntar depois, tirar suas dúvidas, podem, no grupo, perguntar, a gente vai compartilhar o material para que todos possam, de uma maneira fácil, né, de uma maneira tranquila, ter acesso a esse conteúdo e poder um dia também se dispor a ministrar essas palestras, seja de uma maneira formal, seja de uma maneira informal também. Então, eu vou abrir aqui a... Pronto. Então, nós vamos... o tema da nossa aula, prevenção dos problemas causados pelo álcool e outras drogas, que nós vamos apresentar hoje e na próxima segunda, dia 26. Então, a palavra droga, a origem dela, ela vem de uma palavra drogen, que significa folha seca. É a parte da folha que já morreu. Então, significa folha sem vida, folha seca. Por isso aí a gente já tem uma ideia, né, do significado do que representa uma pessoa que usa drogas, né? Que muitas vezes seca a sua vida e perde vida. E é a consequência de uma pessoa que usa droga. Do ponto de vista de conceitos, existem 3 conceitos de droga. Existe o conceito farmacológico, o conceito filosófico e o conceito toxicológico. O conceito farmacológico, ele é muito abrangente. Ele nem serve muito para esse objetivo da nossa aula hoje. Por quê? Porque ele diz o seguinte: uma droga é uma substância que, administrada no organismo, ela muda alguma função orgânica. Olha, nesse conceito, os medicamentos são drogas, por isso que o nome das farmácias também é drogaria. Então, esse é um conceito mais abrangente. Até o suco de maracujá, nesse conceito, ele é uma droga, porque ele atua no organismo mudando alguma função orgânica. Então, esse conceito ele não serve muito para a gente. Nós vamos usar mais os outros 2 conceitos, que é o conceito filosófico. Qual é o conceito filosófico de uma droga? É muito simples. É uma substância que a pessoa que usa fica pior do que o que estava antes. Então, quando uma pessoa usa uma droga, ela deteriora a vida dela, pessoal, a vida familiar, o trabalho. Então, é uma substância que leva a pessoa a uma ruína na sua vida. Então, esse é o conceito filosófico. É algo que leva a pessoa para um caminho ruim, um caminho de sofrimento e de danos, doenças e outros danos que nós vamos falar ao longo da aula. E o conceito toxicológico é o conceito que a gente usa mais quando a gente fala de drogas, tanto lícitas como drogas ilícitas. As drogas lícitas, que é o álcool e o cigarro, e as drogas ilícitas, que são tantas que a gente já conhece, como maconha, cocaína, crack e tantas outras. Então, o que é um conceito toxicológico? O conceito toxicológico é uma substância que causa esses 4 fenômenos. Então, droga é uma substância que causa intoxicação, abstinência, tolerância e dependência. O que é intoxicação? É quando a substância ela é ingerida e ela causa uma série de danos ao organismo. Ela causa uma série de efeitos adversos e danos ao organismo. O que é na intoxicação, podendo levar, inclusive, a risco de vida. O que é abstinência? Abstinência é uma característica das drogas. Quando a pessoa usa as drogas, principalmente com mais frequência, no dia que deixa de usar,
a pessoa tem uma série de reações orgânicas, psicológicas, que fazem com que ele volte a usar a droga para sentir o alívio daquele mal-estar. É o que faz a pessoa se tornar dependente. É o sintoma de abstinência. E é a maior dificuldade que uma pessoa tem de parar o uso de drogas devido aos sintomas de abstinência. Porque quando ele para o uso da droga, ele tem reações muito sérias, que causam muito mal-estar, e aí a pessoa tem dificuldade de parar a droga. Quando ela usa a droga, é como se ela melhorasse daquela situação. Só que ela está agravando cada dia mais ainda o problema, porque a droga está conseguindo fazer com que ele perca o controle dela, que é a dependência. A dependência é a perda do controle. Então, quando a pessoa perde o controle, ele se torna dependente. E o que é tolerância? Tolerância é a necessidade da pessoa usar cada vez uma dose maior para ter o mesmo efeito. Isso é uma característica das drogas. A pessoa passa a usar uma dose cada vez maior para obter o mesmo efeito. Então, esses quatro fenômenos é o que caracteriza uma droga. E toda droga, vocês vão ver que elas são depressoras do sistema nervoso central, elas causam depressão. Tem umas drogas que são classificadas como perturbadoras do sistema nervoso central. E tem umas drogas que são caracterizadas como estimulantes. Mas, no final, todas elas deprimem o sistema nervoso central e são causa de depressão, que é um dos maiores males do mundo moderno. Então, mesmo o álcool, o cigarro, eles são causa de depressão. Mais adiante nessa aula eu vou explicar como é que isso acontece. Então, do ponto de vista do álcool, a gente vai estudar falar um pouco mais a respeito do álcool. Por quê? Porque o álcool, de todas as drogas, é a que causa mais impacto social e econômico, mais do que as drogas ilícitas. Então, a gente vai falar das drogas ilícitas, mas a gente vai falar prioritariamente do álcool, que é a principal droga, porque é a que o maior número de pessoas usa e é a que causa mais consequências para a sociedade. Então, existem alguns conceitos em relação ao uso do álcool. Um deles é o alcoolismo ou a síndrome de dependência do álcool. O alcoolismo é apenas uma das doenças causadas pelo álcool. O álcool causa 64 doenças diretamente relacionadas ao uso do álcool. Sendo que o alcoolismo, que é a dependência do álcool, é uma delas. É uma das coisas que a gente, quando fala em álcool, a gente pensa primeiro no alcoolismo, na dependência. Mas o alcoolismo é apenas uma das doenças causadas pelo álcool. É uma das mais sérias, que mais prejuízo causa para a pessoa doente. Mas é apenas uma das doenças que o álcool causa. Existe um conceito que é o etilismo de risco, que é um conceito que deve ser difundido na sociedade. Por quê? Porque é um padrão de uso quantitativo, é uma quantidade que as pessoas usam que faz com que ela tenha um risco muito alto de ter um problema causado pelo álcool. Então, as pessoas falam muito que bebem socialmente, às vezes, mas, do ponto de vista científico, não existe beber socialmente. Ou a pessoa é um etilista de risco, ou então não é. Beber socialmente, não existe esse conceito do ponto de vista científico. Então, a gente trabalha com um conceito de nome etilismo de risco, que eu vou definir para os senhores mais na frente. Abuso do álcool, que é um conceito qualitativo, ou seja, a pessoa abusa quando ela causa algum problema para ela mesma ou para uma outra pessoa. Se ela, por exemplo, pega o carro, usa bebida alcoólica e dirige um veículo, ela está abusando do álcool, porque ela está causando um risco tanto para a vida dela como para a vida de outras pessoas. Quando a pessoa bebe bebida alcoólica e se torna violenta, ela está causando algum problema para a sociedade. Então, ela está abusando do álcool. Ou quando ela tem alguma doença causada pelo álcool e sofre as consequências.
Então, ela está abusando do álcool. E existe um termo que ele é bem abrangente, que são os problemas relacionados ao álcool. Porque, por exemplo, se a pessoa usar bebida alcoólica uma vez no ano e naquele dia ele dirigir um carro, um veículo, é um problema relacionado ao álcool, porque ele está pondo a vida de pessoas e a própria vida em risco. Então, esse é um conceito bem mais abrangente. Então, o álcool, ele causa 64 doenças diretamente relacionadas e está associado a uma série de fenômenos sociais, como violência, acidentes de trânsito, prejuízos de natureza familiar, quantas famílias são desintegradas pelo uso do álcool, problemas trabalhistas, problemas legais e problemas econômicos. Então, a gente vai, nessa primeira aula, mostrar um pouco do impacto dos problemas relacionados ao álcool na sociedade. Esse estudo da Organização Mundial de Saúde, ele é um estudo bem recente, ele é de 2016. Em 2016, 32,5% das pessoas que vivem no planeta Terra usam bebida alcoólica. Então, 2,4 bilhões de pessoas usam bebida alcoólica. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas que vivem no planeta Terra usa bebida alcoólica. Independente da idade, considerando aqui recém-nascido, criança, idoso, todas as pessoas. 1/3 das pessoas que existem na Terra usam bebida alcoólica. Sendo que 39% dos homens e 25% das mulheres. Vocês vejam como o uso do álcool é uma prática assim mundial e é algo assim tão difundido no mundo inteiro, em praticamente todas as culturas. E nesse ano de 2016, o álcool foi responsável por 2,8 milhões de mortes no mundo inteiro. O que é que significa isso? Significa a Organização Mundial de Saúde, ela tem, está escrito aí em inglês, mas ela tem um índice de impacto que avalia as diferentes condições como causa de adoecimento e morte. No ano de 2016, que foi o último ano pesquisado, o álcool foi a 7ª maior causa de adoecimento e morte no mundo. Então, considerando todas as causas no mundo inteiro, o álcool foi a 7ª maior causa de adoecimento e morte. Isso se você considerar o mundo inteiro. Mas a gente sabe que existem países, existem 4 grupos de países em relação ao consumo de álcool. Existem os países que não têm consumo de bebida alcoólica, tem alguns países islâmicos, por exemplo, que é proibido o uso de bebida alcoólica da pena de morte. Então, praticamente não se existe bebida alcoólica naqueles países. São esses países que vocês veem aí, alguns países da África, que está em branco aí a tela. Então, o Brasil pertence aos países do grupo 4, ou seja, os países que têm maior padrão de consumo de bebida alcoólica. Vocês veem aí no mapa do mundo, está em vermelho. É o Brasil, alguns países da América do Sul, alguns países da Ásia também, da África. São os países que têm maior padrão de consumo do álcool no mundo e menor controle social. Então, nesses países, o álcool está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte. Ou seja, no Brasil, o álcool está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte. E já teve anos, como no ano de 2000, que o álcool foi a maior causa de adoecimento e morte no Brasil, sendo responsável por 10% dos casos de adoecimento e morte. Esse índice, ele não avalia só morte, ele avalia adoecimento, inclusive com invalidez e morte. Então, veja bem, se eu não falasse mais nada, a gente já teria uma dimensão desse problema a nível mundial. No mundo, é a 7ª maior causa de adoecimento e morte. E no Brasil, ele está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte.
sendo que teve ano que ele foi a primeira maior causa de adoecimento e morte. E é responsável por 10% dos casos de adoecimento e morte no Brasil. Esse estudo ele é muito interessante. Ele mostra, existe um índice da Organização Mundial de Saúde, que é o índice DAILIES, que é uma abreviatura em inglês, que ele serve para mostrar adoecimento e morte entre pessoas de 15 e 35 anos de idade. Vejam bem, o álcool hoje no mundo é a maior causa de adoecimento e morte entre pessoas de 15 a 35 anos de idade. Eu pergunto para os senhores, o que é que uma pessoa entre 15 e 35 anos de idade morre? Geralmente ela não morre de câncer, de problema cardíaco, ela morre de acidente de trânsito ou de fenômenos ligados à violência, e o álcool é o principal responsável. Então, hoje, pessoas entre 35 e 15 e 35 anos que estão no auge da vida, pessoas jovens, no auge da vida produtiva, a maior causa de adoecimento e morte é o álcool. Esse slide mostra um gráfico que vocês veem, que é a quantidade de bebida ingerida pelo risco relativo de morte. Vocês veem que quanto maior, à medida que o gráfico vai se deslocando para a direita, quanto maior o consumo diário de drinks, né? Depois eu vou dizer o que é um drink, ele corresponde aproximadamente a um chopp. Então, pessoas que bebem, em média, 2 a 3 chopps por dia, por exemplo, ele já passa a ter um risco de mortalidade aumentado. E isso vai aumentando até pessoas que bebem, por exemplo, 15 chopps por dia, na média, eles chegam a ter um risco 3 vezes maior de morrer. Então, esse é o risco pela quantidade média de álcool ingerida. Mesmo que a pessoa não beba todo dia, só beba, por exemplo, no fim de semana, mas se a quantidade média dela for a partir de 1,5 dose por dia, ela já tem um risco aumentado de morrer, chegando a ter um risco muito grande quando passa de 15 drinks por dia, na média. Esse estudo foi o maior estudo realizado no Brasil a respeito de dependência do álcool, que é apenas um dos problemas causados pelo álcool. Ele foi realizado nas 107 maiores cidades do Brasil. E ele observou o seguinte: 17% das pessoas tinham critério de dependência do álcool, entre 12 e 65 anos de idade. E um dos achados considerados mais alarmantes dessa pesquisa é que 7% dos jovens entre 12 e 19 anos já tinham critérios de dependência do álcool, numa idade em que, inclusive, é proibida venda e consumo de bebidas alcoólicas. Então, é um dado muito sério esse. E as 3 cidades do Brasil com maior prevalência de alcoolismo, todas 3 são do Nordeste: Teresina, Fortaleza e Salvador. Esse estudo ele foi realizado em 2019 com adolescentes de 13 a 17 anos. Vejam bem, 59% dos meninos e 66% das meninas usam bebida alcoólica. Olha que coisa séria, numa idade em que, inclusive, existe uma lei que proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica. Olha que coisa séria. Depois vocês vão ver as consequências do que é uma pessoa que começa a beber ainda na adolescência. Nos 30 dias anteriores, segundo essa pesquisa, 26% dos meninos e 30% das meninas usaram bebida alcoólica. 10% beberam num padrão de alto risco. Então, veja bem, há 30, 40 anos atrás, para cada 10 homens que usavam bebida alcoólica, tinha uma mulher. Hoje, praticamente entre adolescentes não tem diferença entre meninos e meninas. As mulheres bebem praticamente igual aos homens. E isso vai ter consequências seríssimas. Por quê? Porque a mulher bebendo a metade da dose, a metade do tempo, ela já vai ter as mesmas consequências que o homem.
porque a mulher é bem mais sensível aos efeitos do álcool do que o homem. E hoje tem outra situação que é muito grave, que a gente vai falar depois, que são as mulheres grávidas que usam bebidas alcoólicas. Que os bebês nascem com uma série de malformação congênita. Então, eu vou falar um pouco mais na frente disso. Então, o que é um drink padrão? O drink padrão é um que tem 12 gramas de etanol, que é o princípio ativo do álcool. Então, um chopp, uma taça de vinho e uma dose de destilado a gente considera um drink padrão, porque tem a mesma quantidade de etanol. Cerveja, como ela tem 4 a 6% de álcool, e aguardente ou destilado tem 40 a 50% de álcool. Por isso que quando a pessoa bebe aguardente, mesmo sendo um volume menor, ela bebe uma quantidade de álcool maior. E cerveja, como a concentração do álcool é menor do que do aguardente ou do destilado, a pessoa bebe uma quantidade maior, geralmente, do que o destilado. Então, uma coisa compensa a outra. Então, qual é o conceito de etilismo de risco? Que é um conceito que nós estamos propondo para ser difundido no Brasil inteiro. É um conceito muito importante, porque ele é um conceito epidemiológico de risco. Ou seja, homens que bebem mais do que 14 drinks por semana, ou mais do que 4 por ocasião, e mulheres que bebem mais do que 7 drinks por semana, ou mais do que 3 por ocasião, tem um risco de 90% de ter algum problema causado pelo álcool algum dia na sua vida. Então, esse é um conceito de probabilidade. E é um conceito muito mais importante da gente trabalhar, porque é prevenção. Porque depois que a pessoa se tornou dependente do álcool, claro que tem solução ainda, mas é mais difícil o tratamento, a pessoa conseguir parar de beber. Mas quando a pessoa ainda é lista de risco, é muito mais fácil a gente trabalhar. Então, a gente identifica pessoas que já têm um alto padrão de risco. Então, pessoas que bebem nesse padrão têm altíssimo risco de um dia ter algum problema causado pelo álcool. É importante que a gente difunda esse conceito a nível social. Esse conceito ele foi transmitido numa música. Vocês veem como a realidade desse conceito. É uma música do Cleiton e Cledir, que ela diz o seguinte: depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo, perco o juízo, não me responsabilizo nem por mim, nem por ninguém. Então, essa música retrata muito bem o que é o etilismo de risco. Ou seja, a pessoa, depois do terceiro ou quarto copo, né, o que é que acontece ou pode acontecer na vida dela. E a música ilustra muito bem o que cientificamente nós falamos. Esse estudo foi realizado por mim aqui em Teresina. Eu visitei 400 domicílios aqui de Teresina. Aqui em Teresina, 80% dos homens usam bebida alcoólica, sendo que 40% dos homens que usam bebida alcoólica bebem num padrão de risco. Ou seja, 32% dos homens que vivem em Teresina bebem de uma forma de alto risco. Olha, meus amigos, isso é uma coisa seríssima. Isso aqui é como se a gente estivesse falando assim, é a crônica anunciada de muitos problemas futuros. Porque 1 em cada 3 homens que vivem em Teresina bebem num padrão de risco. Se a gente for levar isso para outras cidades, a gente vai encontrar resultados muito parecidos. Existe uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 243, que diz que é crime fornecer bebida alcoólica para menores. Porque uma das coisas mais importantes, se a gente conseguisse evitar que uma pessoa com menos de 18 anos usasse bebida alcoólica, a gente já estaria diminuindo de uma maneira
enorme os impactos que o álcool causa na sociedade. Vocês vão ver por quê. Mesmo tendo essa lei, tem essa pesquisa que mostra que 50%, eu digo nem dos adolescentes, das crianças entre 10 e 12 anos de idade experimentaram bebida alcoólica. A metade das crianças com 10 a 12 anos de idade experimentaram bebida alcoólica. A maioria começou a beber em casa, depois em festinhas na casa de amigo, e a minoria começou a beber no bar ou na rua. Você vê que a maioria começa a beber dentro da sua própria casa, muitas vezes por falta de conhecimento e controle dos pais. O álcool na adolescência está relacionado com tudo isso aí. Estudos comprovam que o álcool está relacionado, a pessoa que começa a usar a bebida alcoólica antes dos 18 anos, ela aumenta muito o risco. Por quê? De ter vários problemas. Porque antes dos 18 anos, o cérebro ainda não está muito formado. Então, as influências de uma droga são muito mais devastadoras nessa fase da vida. Então, está relacionado com acidentes e mortes, violência, vandalismo, estupro, gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, mau rendimento e reprovação escolar, dificuldade de relacionamento, uso de outras drogas, porque o álcool é porta de entrada para as outras drogas, e instalação de dependência precoce. Vamos ver aqui a estatística, o que é que fala. Então, quando uma pessoa começa a usar a bebida alcoólica na adolescência, ela tem um risco, a menina, de engravidar 4 vezes maior do que uma menina que não bebe. Ou seja, uma menina que bebe bebida alcoólica tem um risco 4 vezes maior de engravidar na adolescência. Os adolescentes que usam bebida alcoólica têm um risco 15 vezes maior de pegar uma doença sexualmente transmissível. Tem um risco 8 vezes maior de sofrer um acidente de carro. Tem um risco 4 vezes maior de se envolver numa briga. E tem um risco 3 vezes maior de tirar nota baixa da escola. Olha que coisa séria. Quando a pessoa começou a beber ainda na adolescência, ela tem um risco 10 vezes maior de se tornar dependente do que uma pessoa que começou a beber depois dos 18 anos. Vocês veem a importância dessa lei de proibir venda e consumo de bebida alcoólica para menores, que é uma lei que, infelizmente, aqui no Brasil, ela é amplamente desrespeitada. A pessoa que usa bebida alcoólica na adolescência tem um risco 12 vezes maior de se envolver com outras drogas ilícitas, porque geralmente a pessoa começa no álcool, que é a porta de entrada para as outras drogas. Essa propaganda, ela foi ao ar no Brasil durante muito tempo, é para vocês terem uma ideia do impacto da mídia no consumo de bebidas alcoólicas. A mídia do Brasil, a empresa do Brasil mais forte é a empresa do álcool, a indústria do Brasil maior que existe é a indústria do álcool. Pra vocês terem uma ideia, a maior corporação do Brasil, que não precisa nem citar o nome, é uma corporação, uma empresa, uma indústria do álcool. Então, existe uma resolução do CONAR, que é o Conselho de Autorregulação Publicitária, que não pode colocar cenas de erotismo nas propagandas de bebida alcoólica. Mas isso é amplamente desrespeitado. Para vocês verem o impacto disso, essa propaganda, existe um critério de mídia. Um mês depois que a propaganda sai do ar, as pessoas fazem uma pesquisa para saber quantos % das pessoas lembraram da propaganda. Essa foi a propaganda mais lembrada no Brasil em 20 anos. Vocês veem a mídia, o impacto da mídia do álcool, certo? Na população. A mídia do álcool, ela trabalha com 3 grandes mentiras. Primeira mentira, que o álcool favorece o sexo. Vocês vão ver por que a mídia faz isso. Porque o álcool, na verdade, ela é uma causa importante de impotência sexual, como mostra esse Advice. O que é Advice?
Advice significa conselhos publicitários. São propagandas que orientam, propagandas educativas. Essa propaganda ela foi ao ar nos Estados Unidos. E ela mostra tipo uma garrafa brochando assim, dizendo assim, absoluta impotência. Existe uma vodka de nome Absolute, aí a propaganda diz absoluta impotência, mostrando que o álcool é uma causa importante de impotência sexual. Outra coisa, as propagandas de bebida alcoólica, elas dizem que o álcool refresca, o que é uma grande mentira. Como o Brasil é um país quente, as pessoas na praia, usando a cerveja gelada para esfriar. Mas toda vez que a pessoa usa uma bebida, mesmo que seja gelada, ela esquenta. Por quê? Porque 1 grama de álcool gera 7 calorias, então sempre esquenta. Essa propaganda foi uma propaganda veiculada nos Estados Unidos também, é uma propaganda, um conselho publicitário. Olha a importância do conselho. O nome da propaganda é Conselho Publicitário. Em inglês, ele se denomina Advice. É uma garrafa no formato de uma forca. Por quê? Porque 36% das pessoas que cometem suicídio têm álcool no sangue. Olha que pesquisa interessante essa, relacionando álcool com violência. Essa pesquisa, nós estamos querendo reproduzir ela aqui em Teresina também. Ela já foi feita em alguns lugares do Brasil. Ela é muito simples. A pessoa morreu, vítima de morte violenta, aí dosa o sangue para saber se tem álcool. Olha o que é que foi encontrado. 52% das pessoas que morreram de homicídio tinham álcool no sangue. 50% das pessoas que morreram de acidente tinham álcool no sangue. 53% das pessoas que morreram por atropelamento tinham álcool no sangue. 36% das pessoas que cometeram suicídio tinham álcool no sangue. 36% das pessoas que morreram de uma queda tinham álcool no sangue. E 64% das pessoas que morreram afogadas tinham álcool no sangue. Ou seja, na média, a metade das pessoas que morrem de morte violenta tem álcool no sangue. Olha esse outro estudo. Esse primeiro estudo, a gente falou da vítima da violência. Esse aqui nós estamos falando do causador da violência. Esse estudo foi feito o seguinte, uma pessoa foi presa, foi detida por cometer alguma violência. Aí foi dosado o sangue para saber se tinha álcool. 46% das pessoas que cometeram alguma violência e foram presos tinham álcool no sangue. 6% tinham álcool e outras drogas. E 4% tinham outras drogas. Então, vocês veem que as drogas estão muito ligadas à violência, tanto na vítima da violência, como no causador da violência. E as drogas ilícitas, o álcool, ele está muito mais presente nos fenômenos de violência do que as drogas ilícitas, que também estão presentes. Essa propaganda, esse rapaz, ele sofreu uma situação muito triste, porque ele usou bebida alcoólica, dirigiu um veículo, e ele se tornou paraplégico, e ele matou 5 pessoas de uma mesma família que vinha no outro carro. Então, hoje, ele oferece a imagem dele como propaganda para que outras pessoas não precisem passar pelo que ele passou. Naturalmente, ele se arrependeu, e uma coisa muito triste, né, que aconteceu na vida dele, e ele, através do acidente, 5 pessoas de outra família morreram, e ele foi o responsável, e ele faz hoje propagandas, se arrependeu do que aconteceu, e oferece a própria imagem para que outras pessoas não precisem passar pelo que ele passou. Essa propaganda também é um conselho publicitário, é um advice. Vocês veem que isso aqui, infelizmente, nós não vemos muito no Brasil, mas no exterior isso é muito comum em países mais desenvolvidos. Então, existe uma vodka de nome Smirnoff, e Smirnoff em inglês significa sorriso afetado, porque a maioria das crianças que são espancadas na sua própria casa, mulheres vítimas de feminicídio, 60% está ligado ao, geralmente, o homem alcoolizado, que é o causador da violência. Então, mostrando assim a violência doméstica
quantas famílias são desintegradas pelo uso do álcool. 20% das separações conjugais têm como alegação, geralmente, o abuso do álcool. Então, vocês veem que coisa triste, né? A desintegração da família, e o álcool é o principal veículo de desintegração familiar. SEO Advice, que é um conselho publicitário, ele é muito chocante, assim, no primeiro momento, porque ele mostra o seguinte: ele mostra um bebê fumando e bebendo. E ele diz o seguinte: o que a mamãe faz, o bebê também faz. Por quê? Porque mulheres que usam bebida alcoólica durante a gravidez, o álcool atravessa a placenta e chega no bebê, no feto, causando uma série de problemas, como surdez, a criança nasce surda, autismo, retardo mental, microcefalia, que é uma cabeça pequena. Então, a criança nasce sentenciada a ter uma vida com sequelas gravíssimas, porque a mãe usou bebida alcoólica durante a gravidez. E, infelizmente, como houve o aumento do consumo de bebidas entre as mulheres, o número de casos de síndrome alcoólico fetal está aumentando. E, muitas vezes, as mulheres, o maior risco é nas primeiras semanas da gravidez, onde a mulher nem sabe que está grávida. Então, mesmo pequena quantidade do álcool podem causar aqueles problemas, sendo uma coisa muito séria. Então, por isso que nós temos um programa que é o Nascer Viva Bem, que trabalha com a prevenção do uso de álcool entre mulheres, alertando para esse gravíssimo problema. Infelizmente, nós não vemos campanhas publicitárias ainda no Brasil a respeito disso. E nós estamos propondo através desse trabalho do Viva Bem. Esse aí é o feto em formação. Você vê que aí o bebê, nas primeiras semanas dentro da barriga da mãe. O que é que acontece quando a pessoa ingere bebida alcoólica nessa fase? Como o cérebro do bebê está em formação, então ele mata neurônios. Ele leva a um fenômeno denominado despovoamento neuronal, que é a perda de neurônios, causando consequências seríssimas, como todas aquelas que eu falei, inclusive autismo. Tem uma parte dos casos de autismo, não todos, claro, mas uma parte, que é porque a mãe usou bebida alcoólica durante a gravidez. E eu fiz uma pesquisa aqui em Teresina, recente, 20% das mulheres gestantes usaram bebida alcoólica. 1 em cada 5 mulheres gestantes usou bebida alcoólica. Essa aí é uma foto de uma criança que nasceu com espectro de síndrome alcoólico fetal. Uma criança com deformidades faciais e retardo mental. Então, o álcool, ele atua principalmente no sistema nervoso central. É o local onde ele promove a maioria das ações. Existe uma região do cérebro, que é o que a gente denomina de sistema de recompensa cerebral, que é onde o álcool atua principalmente. Mas o álcool, ele atua em todas as áreas do cérebro. Na área da coordenação, na área da memória. A primeira região que o álcool compromete no cérebro é a região da memória. Por isso que as pessoas dizem que bebem para esquecer. Vocês nunca ouviram falar uma pessoa dizendo que bebe para lembrar de alguma coisa. Ele só bebe para esquecer. Porque o álcool compromete a memória. É um das drogas, juntamente com a maconha também. A maconha é uma droga devastadora para a memória. As pessoas muitas vezes têm a maconha como uma droga inofensiva, mas ela é uma droga extremamente ofensiva, porque ela compromete a memória de uma forma bem significativa. Então, todas as drogas, elas atuam basicamente nesses dois neurotransmissores, que são 2 hormônios que atuam no cérebro, e é muito simples isso. Mesmo para pessoas que são leigas, não são da área de saúde, é bem fácil entender. Nós produzimos 2 hormônios no nosso cérebro, que são conhecidos também como neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina. Produzimos outros também, mas eu vou ilustrar basicamente esses 2. A dopamina, ela está muito ligada ao sexo, ao prazer. Por isso que quando a pessoa usa bebida alcoólica, usa uma droga,
aumenta a dopamina, que é uma substância que causa prazer. Por isso que o nome é dopa, porque ela dopa a pessoa. Então, por isso que as propagandas de bebida alcoólica, elas falam muito de sexo, porque quando a pessoa bebe, ela pensa mais em sexo, por conta da dopamina. Só que ela é uma causa de impotência sexual. E ela depois ocorre uma deprivação da dopamina. Então, toda droga, sem exceção, ela aumenta a dopamina numa fase aguda e diminui a serotonina. E o que é a serotonina? Serotonina é uma substância que nos dá bem-estar, otimismo, esperança. Para os senhores terem uma ideia, a depressão é a falta da serotonina. Então, toda droga, sem exceção, ela diminui a serotonina. Por isso que ela causa depressão. E ela aumenta a dopamina. Só que ela aumenta numa fase inicial. Depois ela acaba com as reservas de dopamina. Por isso que a pessoa sente o prazer numa fase inicial, mas depois ele sente as consequências, que é principalmente a depressão. Então, basicamente isso. Essa aula hoje era basicamente para ilustrar algum dos efeitos que o álcool causa, situar os problemas causados pelo álcool, como hoje eu falei para os senhores, que está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte. Então, agora nós podemos abrir para perguntas e na próxima aula a gente vai falar de outros aspectos relacionados ao uso de drogas e à prevenção propriamente dita. Certo. Grata aí, mestre Antônio. Vou começar a ler aqui as perguntas, né, que foram registradas no chat. Então, nós começamos pela pergunta do Renato Reis. Ele pergunta: boa noite, quais os critérios usados para definir esses 4 padrões de uso de álcool? Ele está falando naquela parte do mapa, da distribuição pelo né? Os países relacionados Isso. ao... Porque a Organização Mundial de Saúde, ela divide os países em 4 grupos em relação a padrão de consumo do álcool. Aquilo ali é a quantidade média ingerida pela população. Então, quanto mais padrão de uso na população, maior o país é do grupo 4. Por exemplo, o Brasil é do grupo 4, é dos países que tem maior padrão de consumo do álcool. Aí tem países, por exemplo, os países islâmicos. Tem uma lei do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, que ele diz o seguinte: álcool é manobra de Satanás, que infunde rancor mediante a bebida. Evitai, pois, a fim de que prospereis. Então, por isso que os países islâmicos, aqueles que são que seguem o Alcorão de uma maneira mais rigorosa, eles proíbem o uso de bebida alcoólica, eles causam, inclusive, pena de morte, o uso do álcool. Por isso que tem alguns países que não existe consumo do álcool, praticamente, porque eles são os países islâmicos, que têm pena de morte para consumo do álcool. Mas, para a grande maioria dos países, o álcool ele é lícito, é uma droga lícita, que pode legalmente aceita pela sociedade. Então, e o Brasil é um dos países de que mais consumo tem do álcool, pertence ao grupo 4. A próxima pergunta vem da Renata. Ela pergunta: onde podemos ter as referências destes dados? Naquela parte que o senhor estava falando da dopamina e da serotonina. Certo. Eu tenho muita literatura a respeito disso, estudos científicos, publicações. Se as pessoas tiverem interesse, elas podem só dizer qual especificamente o tema que elas querem, que eu posso disponibilizar. Tem uma ampla literatura, tanto livros como artigos científicos, relatando todas essas... tem um trabalho feito pela Organização Mundial de Saúde, que o título dele é O Álcool Não é um Produto Qualquer, que ele resume basicamente
todas as publicações científicas mais recentes a respeito do uso de bebidas alcoólicas. Ele é um artigo muito bom de se ver. Nós temos uma orientação inicial aos participantes que, se tiverem dúvidas, escrevam no chat, né? Aqui nesse espaço de mensagens, para que a gente possa organizar e perguntar ao mestre Antônio, tá bem? Também quero avisar que perguntas que, porventura, não forem respondidas hoje ou não forem feitas hoje, podem ser registradas lá no nosso grupo do WhatsApp, e o mestre Antônio, ao longo dos dias, pode responder. A gente vai disponibilizar os slides também, a apresentação gravada. Então, as pessoas também podem depois, se tiverem alguma dúvida, quando reveem os slides, podem, conforme a conselheira Zélia falou, fazer as perguntas. Socorro Mendonça pergunta: existem dados estatísticos do etilismo por estado ou município? Vi que o senhor apresentou dados de Teresina. Existem alguns estudos em algumas capitais, principalmente do Brasil, mas são escassos até. Não existem, assim, tantos estudos, não, atuais, por exemplo. Eu trabalho como professor da universidade, minha linha de pesquisa é problemas relacionados ao álcool. Então, eu tenho algumas pesquisas nesse tema, mas a nível de Brasil, eu ainda considero que são poucas pesquisas. Nerci Flávio pergunta: é possível, de alguma forma, auxiliar uma pessoa que nega a doença? Não é um dos desafios maiores, realmente, que tem uma pessoa que é dependente do álcool e não admite, não quer auxílio. Porque, muitas vezes, como sabemos, né, que o querer é o principal instrumento, né, para a pessoa, porque às vezes você não vai forçar uma pessoa a fazer um tratamento que ela não queira, ou o máximo que nós podemos fazer, geralmente, uma melhor estratégia que eu vejo é quando um familiar perceber, um familiar, um amigo, que a pessoa já está tendo problemas, tanto na sua condição de saúde, como na vida pessoal, familiar, por conta de relacionada ao álcool, orientar a procurar um profissional de saúde, porque através de um profissional de saúde mais habilitado, seja um psicólogo, seja um médico, seja um profissional de saúde que tenha mais habilidade de lidar com a situação, ele pode mostrar os prejuízos e os riscos que a pessoa naquele momento apresenta. Existem algumas instituições também, como Alcoólicos Anônimos, algumas instituições que têm um trabalho sério, que podem também auxiliar. Mas, quando a pessoa realmente não quer, é um grande desafio. Não é tão fácil, porque esse é o maior desafio. Às vezes, a pessoa dependente, toda a família, amigos, familiares, as pessoas muitas vezes insistem, né, para que a pessoa procure um tratamento, e muitas vezes a pessoa, pela própria dificuldade em deixar a dependência, ela não se dispõe a buscar auxílio. Mas isso é possível. Eu acho que a gente, com paciência, com jeito, a gente, aos poucos, consegue auxiliar as pessoas, sim. Pergunta da Diná: é mais difícil uma pessoa se livrar da dependência química quando inicia o consumo na adolescência? Com certeza. Olha, tudo piora quando começa a... Quando a pessoa começa a usar a bebida alcoólica na adolescência, o risco de se tornar dependente, tem estudos que mostram que aumenta de 5 a 10 vezes, porque o cérebro ainda está em formação. Então, os neurotransmissores, a interferência neles, naquela fase da vida, o impacto é muito maior. Então, para conseguir realmente também
a pessoa induzir uma abstinência é muito mais difícil. Nas estatísticas, para vocês terem uma ideia, nas melhores estatísticas, se consegue uma recuperação de dependente de álcool em torno de 25%. Ou seja, nas melhores estatísticas, 1 em cada 4 pessoas que se consegue recuperar. Por isso que a prevenção é muito mais importante. Porque depois que a pessoa se torna dependente, de cada 4 pessoas só se consegue recuperar uma. Interessante. A Alessandra pergunta, mestre, quero combinar aqui com o senhor, nós temos mais 2 perguntas e aí encerramos? Pronto, tá ótimo. Tá bem, então... Oi, eu levantei a mão aí, se for possível depois, tá? Falar? Sim, então, a gente pode atender pelo áudio também, mestre? Porque nós havíamos combinado que as perguntas seriam pelo chat, né? É por mim tranquilo, a senhora, seu critério aí, o que a senhora resolver. Tá. Então, vamos tratar essas 2 perguntas e aí eu abro para o Alberto, tá? Então, a Alessandra pergunta, nas palestras para a comunidade, é feita essa apresentação com todos esses dados? Geralmente a gente tem, eu tenho muito mais material para utilizar nas palestras. O que vai depender é o público-alvo da palestra que a gente for fazer. Se a gente for fazer, por exemplo, um público-alvo na comunidade, eu gosto de trabalhar muito com imagens, porque a imagem fala muito, né? Às vezes a gente vê a imagem, aqueles conselhos publicitários, aqueles advices, você consegue transmitir alguma coisa que você está querendo através daquelas imagens com muito mais facilidade de chegar no coração das pessoas. Então, eu uso muito aquelas imagens nas aulas e tem dado um resultado, assim, bem bom. Então, eu uso, sim, muitas desses slides nas apresentações, nas comunidades, mas dependendo do público-alvo, a gente pode adaptar os slides, tirar alguns, incluir outros, de acordo com o perfil das pessoas que vão participar da palestra. Tem uma pergunta da Bárbara, ela pergunta, boa noite, como o senhor vê o uso da cannabis medicinal? Olha, eu vejo que na natureza, nós temos tudo o que precisa na natureza, para cura, nas plantas nós temos. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que existem algumas indicações médicas que são boas. O problema é o mau uso. Às vezes a pessoa usar de uma maneira, digamos assim, para buscar um prazer, usar de uma maneira recreativa, que aí causa prejuízo e causa uma série de problemas. Hoje, o grande problema da cannabis é que as pessoas aumentou muito a concentração do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é uma substância ativa da maconha. Então, ela é uma substância extremamente danosa para a memória, causa uma série de problemas. Agora, o uso pontual dela, numa concentração menor, terapêutica, ela pode, já para algumas pessoas com doença de Parkinson, para pessoas com histórico de doenças neurológicas graves, ela apresentou cientificamente benefícios. Então, o uso medicinal, eu sou favorável, não sou contra, não, porque é um bom uso, né, daquela substância. Agora, usar como droga, realmente não, causa prejuízos, né, para a sociedade e para a pessoa usuária. Alberto, você está com a palavra, então. Deixa eu abrir aqui Pronto. Mestre Antônio, o senhor esteve aqui em Fortaleza, né, agora recente, o nosso encontro da Beneficência da 11ª Região, e o senhor esteve aqui no final de semana, eu acho que foi 9, 10, alguma coisa assim de junho, né? E no dia 13 de junho, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que eu até compartilhei agora aí no grupo. Essa pesquisa foi feita com dados de 512 mil chineses. E ela foi feita pela
pela Universidade de Oxford e por instituições da China, né? E ela foi publicada pela revista Nature Medicine. E aí o senhor teve aqui, falou das 64 doenças, né? Olha o que diz a matéria. Que o uso do álcool causa até 61 doenças. E aí ele diz assim, que desse total, 28 já eram consideradas pela OMS. 28, né? Aí a matéria diz, mas o estudo chama atenção para outras 33 ainda não consideradas. Então, o senhor falou em 64, né? A matéria fala aqui em 61, né? E aí há uma coincidência total aí dos números, né? E também ele relaciona aqui todas essas doenças, né? Vários tipos de câncer, enfim, né? Vários diabetes, epilepsia, enfim, vários tipos de doença, né? Dentro dessas 64, né? Eu compartilhei, mas como eu sou assinante da Folha, então talvez as pessoas não consigam acessar, mas eu posso copiar isso aqui no Word e colocar no grupo, tá certo? Tá? Aí, mestre Antônio, eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte, a gente, de vez em quando, ouve, né, lê umas pesquisas, umas matérias, não é nem pesquisas, matérias, né, que falam do suposto benefício do consumo moderado de vinho, né, que seria uma taça, 2 taças, 1 taça por dia, alguma coisa assim, bom para o coração, né? Acho que o senhor já ouviu essa matéria, né, e tal, né? Por causa do flavonoide, né, se eu não me engano. Então, assim, isso aí não existe fundamento, e como é que a gente pode trabalhar isso, que é uma coisa assim, de vez em quando surge uma matéria, né, falando sobre isso, né? Realmente, existem algumas substâncias presentes na uva que elas podem trazer, digamos assim, algum benefício como antioxidante. Mas no suco de uva, tá esse benefício sem precisar usar o álcool. Porque, assim, tem estudos mostrando que essas mesmas quantidades que poderiam trazer, digamos, algum benefício isolado para alguma determinada doença, mas ele aumentaria o risco de diversas outras. Então, por exemplo, mesmo que fosse, digamos, uma dose ou 2 de vinho por dia, que tem alguns estudos que sugerem que poderiam trazer um benefício, digamos assim, para a redução de infarto, mas aumenta o número de casos de AVC hemorrágico, aumenta o número de casos de câncer de pâncreas. Então, assim, nada justifica, né? A pessoa poderia usar o suco de uva com esse objetivo, ou tantas outras coisas inofensivas, né, que poderiam trazer esse benefício sem, na verdade, utilizar o álcool. É porque a indústria do álcool também ela é muito forte, e ela patrocina, com certeza, tem o peso do patrocínio, tem uma série de outras influências que vão querer mostrar algum possível benefício. Mas, na verdade, se você pesar numa balança, mesmo naquelas quantidades mínimas de consumo, já se aumenta o risco para diversas doenças, inclusive câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos. Então, e nós estamos falando da maior causa de adoecimento e morte, da 7ª maior causa de adoecimento e morte no mundo, na maior causa de adoecimento e morte entre pessoas de 15 e 35 anos no mundo, e aqui no Brasil, entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte. E tendo ano aqui no Brasil, como no ano de 2000, que ela foi a maior causa de adoecimento e morte, segundo esse índice de impacto. Então, causa muito sofrimento e muita muita mazela social, infelizmente. Então, temos mais uma pessoa que levantou a mão, né, para falar, e depois lá no grupo. Então, vamos atender projetos CDU, acredito que seja Luz de Maria, e depois passamos a palavra para o mestre Marco para encerrar o dia de hoje, pode ser? Isso. Eu tenho uma pergunta, pode abrir essa sessão?
A gente só precisa ter cuidado, meus irmãos, que somos em 140 pessoas, tá? Para não estender, ser bem pontual, bem específico, por isso que tem o chat para perguntar. Mas vamos abrir essas 2 exceções e na próxima vez evitar, tá bom? Então tá, passamos a palavra então para de projetos. Talvez tenha. Doutora Zélia, eu tenho uma pergunta. Ah, sim. Só um momento. Então, projetos, pode falar? Depois eu... No caso, seria sobre a pergunta que fez no chat, não é isso? Seria isso? Isso. Aqui. Então, só um instante. A pergunta que nós fizemos foi porque, assim, o álcool, né, ele, então, potencializa, no meu entendimento, a enzima MAO, por um estudo que eu já tinha visto falar sobre a serotonina, né, o Mariria chacrona potencializar a serotonina no efeito de prazer e de bem-estar que dá no corpo, né? Então, ela inibe a enzima MAO, né? Então, digamos assim, essa mesma enzima que inibe essa enzima seria na produção de serotonina. Então, no caso do Mariria e a chacrona, ela inibe a produção dessa mesma enzima, fazendo o efeito contrário ao aumento de serotonina, ou seja, o contrário, seria o álcool faria o contrário do efeito da produção da serotonina e potencializando, no caso, a dopamina. Então, por isso que tem o tratamento com vegetal na região norte, lá nos presídios, seria assim, digamos, porque o doutor não falou, né? Se no caso do álcool ele potencializava essa enzima MAO, que é que o Mariria chacrona, no caso, faria o efeito contrário, né? No sentido do bem, né? Se o mestre Antônio tiver algum entendimento sobre isso, por isso que há o tratamento terapêutico com vegetal, né? Nos presídios e tudo. O que acontece é o seguinte, o efeito, por exemplo, do vegetal é o oposto do efeito das drogas, né? Isso, justamente. Toda droga, sem exceção, ela aumenta, ela dá um pico de dopamina e ela diminui serotonina. O vegetal, ele não mexe na dopamina, porque ele não tem ação dopaminérgica, e ele aumenta a serotonina. Então, ele estimula, inclusive, o aumento dos receptores para a serotonina. Então, o efeito do álcool, provavelmente, assim, do vegetal em relação à repulsa do álcool, ele ainda é pouco conhecido, cientificamente, assim. Não se sabe tanto porque, provavelmente, algumas substâncias como a tetrahidroarmina, presente no mariri, são as beta-carbolinas, que elas atuam como inibidores da MAO, elas têm uma ação, provavelmente, diminuindo a sensação digamos assim, de bem-estar e dopaminérgica que o álcool proporciona. Então, possivelmente, porque o vegetal, a gente percebe assim que ele causa uma certa aversão ao álcool. A gente vê relatos de pessoas que usaram bebida alcoólica e no dia seguinte beberam vegetal, que tiveram situações assim bem assim, desagradáveis, né? Porque ele realmente, provavelmente através da tetrahidroarmina, que é essa substância presente no mariri, ele tem uma ação assim como se fosse assim de inibição do eixo dopaminérgico. Então, por isso que ele tem uma ação, mas isso é muito pouco conhecido ainda a nível científico. Isso aí são algumas hipóteses. Então, mestre, temos ainda algumas perguntas aqui, mas pelo adiantado da hora, vou copiar e colá-las lá no grupo. E o mestre Antônio, então, durante esses dias, ou até a próximo encontro, né, mestre Antônio, o senhor responderá a todas as perguntas, né? Então, passo a palavra. O senhor quer dizer alguma coisa, mestre Antônio? Sim, eu quero, primeiro, a gratidão, né, das pessoas em relação à presença aqui hoje. E esse é um trabalho simples, né, com as coisas que a gente tem procurado propor aqui dentro da União do Vegetal. É um trabalho
que nós pudemos, através dessas 2 palestras, né, iniciar esse movimento de despertar o interesse das pessoas em levar essa prevenção para cada um dos seus núcleos ou regiões. Então, muito grato à participação de todos. Eu espero que, de alguma forma, possa ter contribuído aí com um conhecimento maior desse tema. E quero desejar um feliz São João a todos, uma semana aí repleta de alegria, uma boa sessão na sexta, e que a força de São João Batista esteja presente aí para cada um dos senhores e senhoras. Conselheira Zélia, tem mais uma pessoa que a gente prometeu responder a pergunta, o Josivaldo. Ah, sim. Vai fazer a pergunta pelo áudio? Isso. Tá bem. Bem Pode rápido, falar por então, favor, tá? Josivaldo. Boa noite, mestre Antônio. A minha pergunta é o seguinte: o senhor falou muito sobre a questão feminina, da mulher, né? Na gravidez, na gestação. Eu vou fazer uma pergunta, mas não é bem relacionado a isso. É o seguinte: eu sou pai de 2 filhos, e mais velhos com 14 anos, e nessa época, né, nesse período, eu estava no uso, né, e no abuso das drogas, e minha esposa esperando esse filho. Ela também faz o uso de bebida alcoólica. E esse primeiro filho meu, quando nasceu, a gente percebeu algumas dificuldades com ele, de fala, né, de imperatividade, e a gente procurou tratamento e, graças a Deus, ele está bem. E eu, na segunda gestação, já veio uma menina, eu já estava limpo por mais de 5 anos, né? Sem o uso de álcool e drogas, e cigarro. E essa filha, né, já veio assim, de uma gestação mais tranquila, que, né, eu já não tinha o uso, minha mulher já não tinha aquela preocupação, aquele sofrimento, né, que o senhor falou aí, que o dependente traz à família. Então já nasceu de um parto, já veio ao mundo, né, mais tranquila, ela é uma menina mais calma, né, e esse menino meu teve nós tivemos muito problema. Hoje ele está com 14 anos, é o tempo que eu estou limpo, né, e a gente percebeu essa diferença de uma gestação com o uso, né, e uma gestação sem o uso. Isso relacionado pelo lado masculino também, devido a isso? Queria saber essa resposta do senhor. Olha, Josivaldo, eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha mostrado assim que pelo homem, né, cause problema nos filhos, entendeu? Um homem com história de uso do álcool ou de alcoolismo e um filho que nasça, né, realmente tem da mulher. Da mulher aí tem muitos estudos, principalmente no início da gestação, mesmo pequenas quantidades de bebida, porque o álcool atravessa a placenta. Agora, assim, no homem, o homem usar bebida alcoólica e o filho nascer com problemas, realmente eu não conheço, assim, literatura, não conheço estudos a respeito disso. A gente sabe que a energia que o álcool, né, a energia do álcool e outras coisas, a gente pode até imaginar que, de alguma forma, indiretamente, possa contribuir. Mas, assim, estudo científico comprovando isso, eu não conheço. Grato. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer o mestre Antônio, uma palestra excelente, trouxe dados importantes para nós, mostrando o nível do perigo que o álcool e as outras drogas oferecem, né, para a sociedade. O mestre Antônio falou do poderio econômico das indústrias de álcool. O Jorge Paulo Lemann, ele era dono de uma instituição financeira com mais 2 sócios, e eles queriam expandir seus negócios. E aí ele pesquisou
e ele descobriu que o homem mais rico, a pessoa mais rica em diversos países, inclusive Argentina e México, eram donos de fábricas de cerveja. Aí ele comprou a Brahma, depois a Antártica, e hoje é o homem mais rico do Brasil. A gente tem uma ideia do nível de alcance do problema. E, então, esse encontro de hoje, alguém perguntou se na semana que vem será o mesmo grupo. Sim, é esse grupo, né? Essa capacitação é constituída por 2 encontros. Né? Nós pedimos desculpa aí às pessoas, mas o número de participantes é bem expressivo. E se cada um for falar por 1 minuto, nós vamos ter 2 horas, porque tem uns 154 pessoas, né? Praticamente 2 horas e meia. Então, por isso que a gente está tendo assim, essa limitação. O ideal seria a gente poder, né, conversar bastante com o mestre Antônio, aproveitar toda a sua experiência como médico e como atuante nessa frente de prevenção. Né? E o que nós pedimos e recomendamos é que as pessoas que sentirem o chamado para atuar nessa área, que comece a se organizar, como o mestre Antônio disse, nós falamos lá no encontro em Brasília também, quem esteve presente, é uma ação essa de iniciar palestras de prevenção ao uso de álcool e drogas, é uma ação de alcance social bem importante e que não demanda tanto esforço. É uma maneira bem boa da União do Vegetal se apresentar, contribuindo para a sociedade, né? E é por isso que nós resolvemos fazer esse programa de capacitação. Né? Então, a minha recomendação é isso, que as pessoas nas várias unidades da Casa da União, nos núcleos, comecem a se organizar e que a gente possa, então, ter no dia de hoje o primeiro passo para a disseminação desse programa por mais unidades da Casa da União, de todo o Brasil e até no exterior também. Então, eu agradeço em nome da Casa da União Matriz, a participação de todos, em especial esse trabalho muito competente e dedicado da conselheira Zélia, e mais ainda do mestre Antônio, que está aí dispondo do seu tempo, né? Uma pessoa bastante ocupada, mestre representante de núcleo, professor universitário, médico atuante. Agradeço, viu, mestre Antônio, pela sua generosidade. Da minha parte, uma boa noite a todos. Se a conselheira Zélia e mesmo o mestre Antônio quiser falar mais alguma coisa, então, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Agradeço também a presença de todos, e muitas pessoas se interessaram, e fizemos um trabalho intensivo aqui para inserir as pessoas nos grupos, né? Ainda estamos inserindo algumas pessoas que estão na chamada, mas não estão lá, e agora, aos pouquinhos, a gente vai organizando até ficar todos atendidos, tá? No próximo encontro, então, seguimos a mesma dinâmica, eu enviarei o link, e lá por e-mail e também pelo grupo do WhatsApp. Ô, conselheira Zélia, para facilitar o seu trabalho, eu postei o link para as pessoas que ainda não estão no grupo de WhatsApp, tá? Sim, algumas já entraram, já aceitei lá no grupo. Algumas têm tido dificuldade, mas a gente vai resolvendo, tá? Mestre Antônio, se você quer dizer mais alguma coisa, eu posso parar a gravação. Só dar uma boa noite a todos e gratidão também à senhora aí, que esses dias teve um trabalho bem intensivo para organizar esse curso. Tá bem. Grata a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.